A Idade Média é um período da história da Europa entre os séculos V e XV. Inicia-se com a queda do Império Romano do Ocidente e termina durante a transição para a Idade Moderna. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente, em 476, e o fim pela tomada da Constantinopla pelos turcos em 1453. Os humanistas do século XV e XVI chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Afirmavam que havia ocorrido na Europa um retrocesso artístico, intelectual, filosófico e institucional em relação à produção da Antiguidade Clássica. Na Idade Média, a arte tem suas raízes na época conhecida como paleocristã, trazendo modificações no comportamento humano, e com o cristianismo, a arte se voltou para a valorização do espírito. Os valores da religião cristã vão impregnar todos os aspectos da vida medieval. A concepção de mundo, dominada pela figura de Deus, proposto pelo cristianismo, é chamada de teocentrismo. Theos igual Deus. Deus é o centro do universo, é a medida de todas as coisas. A Igreja, como representante de Deus na Terra, tinha poderes ilimitados. Os historiadores dividem a Idade Média em dois períodos, a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. A Alta Idade Média possui os principais fenômenos: o sistema feudal, o Império Bizantino, estabelecido em Constantinopla, a Igreja e o Sacro Imperial. Já a Baixa Idade Média teve destaque no contexto histórico como as Cruzadas e a expansão da sociedade cristã, o ressurgimento urbano na Europa, a cultura medieval. Apesar de considerada Idade das Trevas, foi um período muito rico em manifestações artísticas e culturais na Europa, onde se destacaram duas manifestações arquitetônicas bastante conhecidas: a arquitetura românica, se manifestando na França, Itália e em Portugal, e a arquitetura gótica, que se manifestou em praticamente toda a Europa, mas principalmente na França, Itália, Inglaterra e Espanha. Um grande período se iniciou. Com a queda de Roma, outro mundo começou. Em meio à treva surgiu então a glória, um enorme clarão. Com a estabilidade política floresceu, desabrochou, respondeu as mais belas construções, castelos e catedrais, literaturas, santo graal, cavaleiros e vitrais. Estas eram os medievais. Elevando o homem da lama, inspirador, salvador, a glória de construir. O românico é então releitura de Platão, levando o homem anos atrás, grande Magno, Carlos e suas catedrais. Seu térreo em planta era, a uma cruz se assemelhava, cruz esta não desejada, cruz latina abençoada. As passagens em seu entorno aos peregrinos pertenciam, admirados relicários, choravam, agradeciam. As abóbadas e colunas, grossas como uma espessa, a largura de suas paredes, pedras em sua beleza. A arquitetura românica trouxe elementos que foram essenciais para o contexto em que ela estava inserida. Com a instituição da fé católica romana, uma onda de construções de igreja varreu a Europa feudal. Os construtores tomaram elementos da arquitetura romana, como colunas e os arcos redondos. No entanto, como os prédios romanos tinham tetos de madeira fáceis de serem incendiados, os artesãos medievais passaram a fazer os tetos das igrejas com abóbadas de pedra. Abóbadas essas que podiam ser cilíndricas ou arestas apoiadas com pilastras que resultavam em grandes espaços livres de colunas e obstáculos. A sua planta cruciforme, com longa nave atravessada por um transepto mais curto, simbolizando o corpo de Cristo crucificado. As arcadas permitiam aos peregrinos andar pelos corredores sem atrapalhar os serviços religiosos na nave central. O chevette, travesseiro em francês, é a parte atrás do altar, capelas semicirculares onde se guardam os relicários. O exterior das igrejas românicas é bastante despojado, exceto pelos relevos esculturais em volta do portal principal.
O gótico chega então, a face de Deus, torres e agulhas, eleva o homem à construção, sem pensar nas pequenas gargulhas. Arquiteto não existe não, apenas pedreiro ou artesão, com habilidades sem iguais, levantam estas, igrejas ou catedrais. As marcas arcobotantes, translados pesos laterais, maiores vãos e barotéis, são decorados a Deus e aos reis. As janelas pequenas somem, grandes aberturas entram, consomem, testemunhando da vida de Cristo, vitrais, estátuas, não há ambíguo. O contraste marca a era, exuberante, toda bela, mas o povo vivia de taipa, subalterno, transformado. Aventura arquitetônica, abóbadas e altos cimos, a ela mesma abençoava. Louvores a si, ela entoava.